canal História em Minutos. Hoje eu trago um vídeo para vocês sobre a história do celular, a invenção desse aparelho que tanto usamos. Acompanhe comigo. Para entendermos a história do celular, temos que voltar ao ano de 1899, quando o cientista italiano chamado Guglielmo Marconi realizava a primeira transmissão sem fios do código Morse, através do Canal da Mancha. Era a invenção da telegrafia sem fios, que revolucionou a transmissão de dados de um ponto ao outro. Mas foi um outro invento, no mesmo ano, que teve reflexos mais duradouros que o telégrafo. Também desenvolvido por um italiano chamado Russo de Azar, ele desenvolveu um sistema de transmissão sem fio para conectar vários navios com o objetivo de reduzir as colisões marítimas. O seu invento foi um sucesso prontamente sendo adotado por toda a marinha do seu país. Já na Primeira Guerra Mundial, começaram a ganhar forças os telefones de campo. Esses telefones eram sem fios e foram usados para coordenar os movimentos militares. Entretanto, os primeiros aparelhos eram volumosos e consumiam muita energia, e a rede não suportava muitas conversas simultâneas. Na época da Segunda Guerra Mundial, propriamente um ano antes, em 1938, foram produzidos os modelos SCR-194 e 195, os primeiros rádios AM portáteis. Feitos pelos laboratórios de engenharia do exército americano, eles são considerados os primeiros walkie-talkies. Eles pesavam cerca de 11 quilos e tinham um alcance de aproximadamente 8 quilômetros. Eles foram amplamente utilizados pelos soldados da infantaria durante a guerra. 2 anos depois, a Motorola desenvolvia também para o exército americano o modelo SCR-300. Era um modelo de rádio FM portátil que pesava cerca de 14 quilos e tinha um alcance de 4.800 metros. Ele tinha um alcance menor que seu antecessor. O modelo foi usado pelas forças aliadas. Em 1942, a Motorola produziu o primeiro Handtalk, chamado de SCR-536. O modelo usava a frequência AM para operar e pesava apenas 2.270 gramas. Entretanto, seu alcance era muito reduzido, apenas 1.600 metros. Em 1946, a empresa Bell System lançou o primeiro serviço de telefonia móvel comercial, chamado de MTS. O equipamento original era grande e pesava 36 quilos. Ele não era nada barato e não era qualquer pessoa que poderia se dar ao luxo de ter um. Neste mesmo ano, o americano Ralph Hessing inventava um sistema de rádio-telefone que não dependia de fios para enviar transmissões. Um ano depois, em 1947, nos laboratórios da Bell era desenvolvido um sistema telefônico de alta capacidade, interligado por várias antenas. Cada uma delas era considerada uma célula, e por isso o nome de celular. Em 1956, a empresa sueca Ericsson desenvolvia seu primeiro celular, chamado de Ericsson MTA. O modelo pesava cerca de 40 quilos e foi desenvolvido para ser instalado em porta-malas de carros. A telefonia móvel chega ao Brasil em 1972, através do sistema IMTS. Era, na verdade, uma tecnologia anterior à do celular. Permaneceu em funcionamento até 1989, porém, foi um fracasso do ponto de vista comercial, atendendo apenas 200 pessoas em seu melhor momento. Foi somente em 1973 que o telefone celular tornou-se portátil, graças à Motorola. A empresa criou neste ano o Dynatac e apresentou-o ao mundo um ano depois, inaugurando a moderna era dos dispositivos portáteis. Mesmo assim, o aparelho mais parecia um tijolo e pesava quase 2 quilos. Mesmo com o impressionante tamanho do protótipo Dynatac, a Nokia lança no mercado em 1982 o modelo Mobile Senator, pesando 10 quilos. Ele foi lançado como o primeiro serviço internacional automático de comunicações móveis, considerado a primeira geração, chamada de 1G. Em 1983, o Motorola Dynatac
foi colocado à disposição do público e custava cerca de $4.000 na época, que tornava um aparelho para poucos. No mesmo ano, a Meritech Mobile Communication apresentava o primeiro serviço de celular rádio móvel, que também seria conhecido como telefone do carro. Em 1984, a telefonia celular chega para ficar no Brasil, com o sistema AMPS americano. A primeira cidade a contar com uma rede móvel foi o Rio de Janeiro, em 1990. A competição da telefonia móvel começou a se acirrar em 1984, com o lançamento do Mobile Talkman, que trouxe tempo maior de conversação a um custo mais barato. Enquanto o Dynatac oferecia apenas 60 minutos de conversação, o modelo Talkman oferecia horas de bate-papo. Em 1989, marcou o lançamento do Motorola Microtech, o primeiro projeto de telefone flip do mundo. O hardware conseguiu ser reduzido consideravelmente, o que diminuiu o tamanho do telefone. O modelo é considerado o primeiro telefone de bolso do mundo. Em 1992, a Motorola lançava o Motorola 3200, o primeiro celular digital que cabia na palma da mão e oferecia internet 2G, com tecnologia criptografada. Em novembro de 1993, a Telesp Celular lançava o primeiro sistema digital de telefonia celular aqui em nosso país. 3 anos depois, a AT&T anunciava a PocketNet, que permitia aos clientes conectarem-se à internet por meio de uma rede sem fio. O primeiro smartphone do mundo talvez tenha sido o IBM Simon. Lançado neste mesmo ano, ele era um celular, pager, máquina de fax e PDA, tudo em um. Em 1994, os telefones de carros ainda eram bem populares, apesar de suas versões de bolso menores. Um dos responsáveis por isso era o Backphone da Motorola. Com longa duração de tempo de conversação, grande autonomia de bateria e grande alcance de sinal, ele era disponibilizado em rede 1G, mas depois chegou a oferecer também 2G. 1997 foi o ano em que a Nokia anunciava o projeto Responder, que tinha como objetivo combinar tecnologias de internet, computador e telefone, para produzir uma máquina portátil que poderia usar todos eles da mesma forma. Era o princípio do smartphone. Já em 1999, as reclamações sobre a falta de serviço entraram em ascensão. Com a grande quantidade de aparelhos e o esgotamento das redes, algo que finalmente chamou a atenção para a importância da infraestrutura. Neste ano, também era lançado um dos celulares mais populares da história, o Nokia 3210. Ele vendeu mais de 160 milhões de unidades ao redor do mundo. Além disso, foi o primeiro a permitir o envio de mensagens multimídias. O Nokia 5510 era lançado em 2001 com uma grande lista de recursos. 2 anos depois, foram lançados os primeiros telefones com câmera. Em 2004, era lançado o Razr V3 da Motorola, um dos aparelhos mais populares já lançados na história. Sua estrutura fina e a ausência de recursos avançados foi visto como uma evidência de que os recursos de voz seriam usados de forma principal pelos usuários, em vez de mensagem de texto ou serviço de dados. O primeiro iPhone chega em 2007, depois de muita especulação do mercado. 5 anos depois, o Galaxy S3 destronava o iPhone 4S, tornando-se o aparelho mais vendido no mundo. Mas isso durou pouco tempo. O iPhone 5, lançado 1 ano depois, conseguiu roubar a posição novamente para a Apple. Essa briga por mercado e também as inovações tecnológicas dos celulares irão durar por muitos anos, pois a cada ano que passam, eles ficam cada vez melhores e mais inovadores. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história do celular. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, fique com Deus.